Abra sua Bíblia lá em Mateus. Capítulo 4, versículos 23 ao 25. Acharam? Eu vou procurar ser breve, tá bom? Sei que o horário já está avançando, mas antes da meia-noite eu termino. Pode trocar para meio-dia, tá bom? Vamos lá. Mateus 4, 23 ao 25. Percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, pessoas com problemas mentais, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Feche os olhos. Pai, quero te agradecer, ó Deus, por esta manhã, por cada um que aqui está, Senhor. Agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz a respeito do que nós precisamos nesta manhã. Por isso, Espírito Santo de Deus, submetemos agora todo o Espírito ao Senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo fale neste lugar. Qualquer outro Espírito que não procede de Deus se caia por terra e saia em nome do Senhor Jesus. Pai, manifesta o Teu poder e que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida no coração de cada um que aqui está, e sejamos abençoados para Teu louvor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar. Jesus, ele estava iniciando o ministério, o seu primeiro ano de ministério. Já havia recebido a unção do Espírito Santo, já havia sido batizado, já havia passado pela tentação, já havia escolhido os 12 discípulos, e agora ele vai para algumas regiões que tinha a ver com a profecia a respeito dele. Ele sai de Nazaré, onde ele cresceu, e ele vai para a região da Galileia. A Galileia fazia divisa com a Síria. Ali era o pessoal sírio-fenício que habitava do lado, a área da Palestina, toda a área da Palestina, o que você imaginar, toda a área da Palestina, faixa de Gaza, todas aquelas áreas, Jesus pregou o evangelho. A Bíblia fala que naquele mesmo período ele começou a ter fama daquilo que ele fazia. Haviam sinais, prodígios, milagres que autenticavam a pregação dele. E qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Ele levava as pessoas não apenas sendo confrontadas pelo pecado que elas viviam, mas levava também a esperança. Por quê? Porque havia um Israel histórico e decadente no período de Jesus. Histórico porque viviam de uma história do que Deus havia feito com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e assim por diante. Era um povo que agora apenas narrava a história. Não havia sinais, não havia prodígios, não havia milagres. 400 anos de silêncio se passou entre o período do Antigo Testamento ao Novo Testamento, até que Jesus se manifestasse em carne. As pessoas não estavam mais acostumadas a ouvir a voz de Deus. Os sacerdotes já estavam perdidos no que faziam no templo. O sacrifício ele se tornou banal, se tornou político, tendencioso. As pessoas estavam fazendo simplesmente por religiosidade. Eles começaram a transformar os preceitos de Deus, as ordenanças de Deus em leis meramente morais e éticas, e cerceando o povo de tal forma que distanciou o povo de Deus. E então Deus era visto pelo próprio povo escolhido, o povo de Israel, como um ser distante, intocável, e que estava disposto a fulminá-los a qualquer momento. E talvez muitos de nós, devido à nossa falta de entendimento ou concepção acerca do Evangelho, entendemos um Deus distante, um Deus que tem sede de justiça contra nós, que não podemos falhar em nada, senão vai dar tudo errado. Olhamos para um Deus que nos castiga,
um Deus que quer nos mandar para o inferno, um Deus que quer destruir os nossos sonhos. E muitas vezes olhamos dessa maneira porque fomos ensinados de uma maneira religiosa sobre Deus e não de uma maneira paterna. Então Jesus, ele muda todo esse aspecto e ele começa a apresentar Deus de uma maneira diferente. Ele fala: chegado o reino dos céus. Ele vem, depois ensina a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, ele fala como? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Para aqui. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus veio através de Jesus. O Pai enviou o Filho para reinar. O Pai enviou o reino através do Filho. Vamos entender da seguinte maneira: alguém aqui já foi a alguma embaixada aqui para pegar um visto? Já foi? Se você vai numa embaixada, lá o território é do país. Quem vai, eu já fui, já tirar o visto americano, você vai lá, aí você está dentro da embaixada americana. Ali a lei que vigora é a lei dos Estados Unidos, não é do Brasil. Cada embaixada ela é o país sendo representado. Então, o que vigora dentro das embaixadas são as leis da nação que pertencem à embaixada. E agora, Jesus veio trazer, e o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Jesus veio trazer o reino estava agora habitando entre todos. Ele, o próprio rei, o rei dos reis e senhor dos senhores, estava entre o povo, só que veio de uma maneira diferente. Veio pregando o amor, curando enfermos, transformando vidas. O que a igreja deixou de fazer? Quando eu falo igreja, não falo a igreja Batista Morajá, falo igreja no contexto geral. A igreja deixou de curar os enfermos. A igreja deixou de transformar as pessoas. A igreja deixou de amar as pessoas. Muitas igrejas amam coisas e afastam pessoas. Estão ligadas a somente aquilo que é material e não aquilo que Deus criou. Então, a igreja passou a ser fria e religiosa, muito próxima do que era os judeus. Mas naquela época, e aí eu quero que você entenda comigo, naquela época, quem tinha acesso às informações eram os sacerdotes que moravam em Jerusalém, os que estavam nas sinagogas. As sinagogas eram pequenos centros de estudo bíblico, da leitura da lei, da Torá, e também de pregação. Eram espalhadas em diversas cidades, em Israel e em seu entorno. Mas as pessoas recebiam e viam uma certa distância, porque somente um mestre lá poderia falar, somente um sacerdote poderia conduzir, e tudo era submetido a Jerusalém, e só obedeciam a Jerusalém. O povo estavam acostumados a obedecer um comando humano e não divino. Jesus chega e ele então vai até as pessoas que estavam distantes de Jerusalém. Jesus poderia ter começado o ministério dele em Jerusalém, mas ele não começou, ele começou lá no Mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades, na região entre algumas nações, onde os povos já estavam misturados. Haviam diversas nações naquela região, era uma região comercial. Por que era uma região comercial? Onde estavam os pescadores? No Mar da Galileia. Ninguém estava no Mar Morto, estavam no Mar da Galileia. Onde tinha peixe? No Mar da Galileia. Era um grande lago, não era um mar como nós conhecemos o oceano, mas era um grande lago e era chamado de Mar da Galileia.
ficava próximo do mar Mediterrâneo, mas as pessoas estavam lá em sua maioria pobres, doentes, esquecidas pelo governo judaico, esquecidas pelo governo romano, necessitadas, desprovidas de atenção, porque as pessoas que eram enfermas, e ouçam, naquela época, as pessoas que eram enfermas eram dadas como pessoas que Deus amaldiçoou. Os pobres eram dados como pessoas que Deus não escolheu. Então você consegue imaginar uma crença religiosa que estava limitando aquele povo, e eles se sentiam indignos, incapazes de uma bênção. Imagina quantas coisas eles não procuravam de alguma maneira para serem curados, abençoados. Não havia medicina como hoje. Por mais ruim que seja o SUS, se houvesse um SUS naquela época, seria maravilhoso para o povo. Então eles estavam acostumados a sofrerem e a serem deixados para trás. E Jesus começa com aqueles que estavam largados pelo clero judaico, pela própria religião, pelo povo escolhido que abandonou o próprio povo. Eu não sei qual é o seu sentimento hoje em relação a Deus. Eu não sei o que você carrega de informação, e se sua crença está limitada a um Deus durão, ou se sua crença já se expandiu a um Deus Pai. Mas Jesus, ele vem, e algumas coisas são pontuais no texto. Ele diz assim: percorria Jesus por toda a Galileia, ao redor da Galileia, onde tinha uma sinagoga, ele ia pregando o evangelho do reino. O evangelho de onde? Do reino. Que reino? O reino romano? Não era, o reino de Deus. Ele estava estabelecendo o reino. Ele estava dizendo agora que, mesmo que havia um principado, uma potestade demoníaca sobre a humanidade, ele veio estabelecer o reino dele, e no reino dele, o reino de trevas, não tem lugar, porque aonde havia trevas, resplandeceu a luz. O que nós, igreja, estamos deixando de fazer é crermos que Jesus está conosco. Então as trevas precisam se dissipar. Você é carregado do reino de Deus. Você é embaixada celestial. Então há um poder emanado do céu sobre você, e você precisa andar e entender que Jesus disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Um amém, tímido, fala a verdade. Eu vou falar de novo, vou fazer o que eu falei. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Amém. Mas sabe o que é? Nossas crenças, elas são limitantes. Nossa mentalidade não consegue entender isso. Nós conseguimos acreditar mais no mal do que no bem. Aliás, eu quero até contar o testemunho do irmão Domingos ali. O mal se estabeleceu do lado dele, na marcenaria dele, o terreiro do Balacobaco. Começaram a fazer trabalhos contra ele. Era a campanha das águas que estavam aqui na igreja, e ele pediu para Deus que Deus removesse aquele terreiro do lado dele. Antes de terminar a campanha, o terreiro foi removido. Onde a luz entra, não há espaço para trevas. Nós precisamos entender que Deus, ele faz coisas poderosas e prodigiosas quando nós nos voltamos ao reino dele, ao que ele estabelece. É importante que eu e você conheçamos os comandos desse reino, e nos comandos desse reino, que ele está acima de qualquer autoridade, seja humana ou celestial, diz assim:
ele passava pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. As doenças tinham a ver com as dores não identificadas. As enfermidades tinham a ver com aquela manifestação física, o que era visto, visível. E a Bíblia diz que ele curou não entendi. Todos. Ele curou todos. Por que não está acontecendo tantas curas como deveriam? Porque não estamos crendo no reino como deveríamos. Não estamos trazendo o reino como deveríamos. Nós estamos preocupados com a liturgia do culto. Bom, agora da abertura do culto, 3 cânticos, a palavra, aí depois a mensagem, aí termina, o horário está chegando, a gente tem que ir para o shopping comer, né? A gente está preocupado com a liturgia e o que vai acontecer depois. O que menos as pessoas se preocupam, ou pelo menos demonstram a preocupação, é o que Deus fará hoje. Se nós saíssemos de casa para a igreja, querendo com muita sede e fome saber o que Deus fará, Deus se manifestará com sinais e prodígios. Havia então uma expectativa. Jesus estava passando na Galiléia, sinais estavam acontecendo, então as pessoas iam lá e queriam saber o que Jesus faria naquele dia. Isso foi tão forte que chegou a Jerusalém, chegou às outras nações, e as pessoas percorriam de todos os lugares, iam ter com Jesus, porque sabiam que iria acontecer algo poderoso. E a igreja não disse amém. Nós perdemos a essência do evangelho. Nós nos tornamos religiosos. Nós nos tornamos litúrgicos. Você levanta? O senhor não fala para dizer cumprimento, o senhor não cumprimenta? O senhor não fala Deus te abençoe, estamos quase virando robôs e aplaudindo a inteligência artificial. Daqui a pouco estarão dizendo amém para a inteligência artificial. Estarão consultando o que Deus diz através do chat GPT e assim por diante. Oh Senhor, fala comigo. Chat GPT, o que Deus tem para mim? Logo, logo vamos usar isso como profeta. Acho que alguém já está usando. Significa que você está tão fraco e distante do reino que perdeu a experiência diretamente com Ele. Para que orar? Para que buscar a Deus? Para que ler a Bíblia? Se hoje eu tenho tudo ao toque de um celular. Então estamos sendo levados pela tecnologia a não crermos. Lá no passado foi a ausência do Espírito Santo. Hoje fala-se muito do Espírito Santo, mas estão buscando tecnologias. Eu não sou contra a tecnologia, mas eu sou contra você substituir o Espírito Santo pela tecnologia. Sou contra você substituir a Bíblia pela tecnologia. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender que você é parte do reino que Deus estabeleceu na terra. Que você pode ser alguém usado por Deus por sinais e prodígios, mesmo que você não tenha cargo algum. Então, os versículos dizem: sua fama correu toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados. Aí, em algumas Bíblias está o termo lunático. Alguém tem essa Bíblia com o termo lunático? A palavra lunática tinha a ver com todas as doenças mentais ou psicomotoras, que nós chamamos também de transtorno hoje, que eles não sabiam diagnosticar.
estava ali a epilepsia e qualquer outra enfermidade psíquica tinha a ver. Então eles chamavam o termo de lunático, porque eles não sabiam dar o diagnóstico mais correto como hoje nós temos. E nós estamos vivendo um mundo onde todos os transtornos estão sendo aceitos, mas não está sendo aceita a palavra de Deus. Estamos vivendo um mundo onde as pessoas com mais facilidade começam a acreditar na doença, na enfermidade, em algum diagnóstico, do que crer na palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que todos os tipos de transtornos, sejam eles quais forem, Jesus tem poder para curar, e Ele continua sendo o mesmo. Em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tem o poder sobre todas as coisas, e você não pode reter esse poder, mas você pode receber dele. A igreja precisa da nossa essência. Então, como alguém que recebeu Jesus, eu preciso acreditar que a fama dele chegou até aqui. Percorreu a Galileia, percorreu o mundo inteiro, chegou até aqui. E a fama dele até aqui é que se nós trouxermos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, de pessoas com transtornos psicológicos, paralíticos, ele vai curar. Porque o poder é dele, não depende de mim, nem de você, depende dele. Ah, pastor, mas se não tiver fé, vem que eu tenho. Ou nós cremos ou não cremos. Minha filha mais velha nasceu com pé chato, é aquela pé de atleta, né? Não tem curvatura. Em um dado momento no culto, resolvi crer. E então passei o dedinho no pé dela, assim, diante de todo mundo. A curva se fez. Falei, estou 21 anos agora. Nós precisamos acreditar, porque é algo muito simples. Quantas pessoas aqui já foram curadas de diversas enfermidades? Mas esquecemos o que ele fez. Nós começamos a olhar novamente para o problema, novamente para o transtorno, novamente para a circunstância. Esquecemos aquilo que ele fez. Mas a Bíblia fala que precisamos pensar naquilo que nos traz esperança. Então eu e você começamos a olhar para frente. A palavra hebraica para passado tem a ver com olhar para frente, não olhar para trás. É ver o que aconteceu e nos projetarmos para o futuro. Nós precisamos ter uma mudança de mente no tocante à Bíblia. O Evangelho não ficou estagnado lá 2000 anos atrás. Jesus não ficou lá como um coitado que morreu na cruz e foi sepultado e que disseram que ressuscitou. Ele morreu na cruz por livre e espontânea vontade. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou. Depois ele ressuscitou conforme ele havia dito. E apareceu para mais de 500 pessoas. A Bíblia relata isso. A história relata a ressurreição. E nós muitas vezes ficamos com receio de orar. Então fazemos cálculos matemáticos acerca da oração, onde você apenas precisa crer. E a Bíblia diz então: seguiam grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judéia, da além do Jordão. As pessoas vinham de todos os lugares ao redor, de outras nações, iam até Jesus, e não havia a informação rápida como tem hoje. Não havia Instagram, Facebook, WhatsApp, não havia televisão, não havia rádio. Então agora imagina como essa fama percorria. As pessoas acabavam de receber algo, corriam para contar para os seus amigos, e então um contava para o outro, e assim partia. As pessoas saíam das suas cidades. Decápolis, para você ter uma noção, era somente de gentios, não era um lugar judeu.
eram 10 cidades gentílicas. E eles então começaram a ir até Jesus, porque já havia uma profecia acerca deles, que as pessoas saíram das suas cidades, a nação judaica e os gentios iriam até Jesus. Mas nós estamos deixando de vir até Ele como Ele realmente deve ser crido. Então o que você veio hoje fazer? O que você veio hoje buscar? Você vai limitar o poder de Deus? Você vai limitar a fé? Você vai olhar para a coisa, a circunstância? Para o problema? Você vai olhar para Deus? Ah, pastor, está difícil esse governo então, né? Já tem que esperar mais de graça agora. Ô, meu irmão, então eu já sei terra, quer marcar o funeral? Ou cremos ou não cremos. Você precisa ter uma palavra de fé. Você precisa crer na palavra de fé. Está sendo liberado sobre a igreja uma palavra de fé. E essa fé pode mudar todas as coisas. A Bíblia diz que se tiveres fé como? Não é grande, não é grande. Que Deus te dê uma fé do tamanho de um caroço de jaca. Porque se é do tamanho de um grão de mostarda, já faz uma montanha, transportar de lado para o outro. Imagina de uma jaca. Ou um caroço de abacate, melhor ainda. Então creia, meu irmão, a fé não tem limites. Você está entendendo? Não tem limites. O que é difícil é crermos nisso. Porque a nossa mentalidade é tacanha. A nossa mentalidade é limitante. O nosso pensamento de escassez é mais forte do que o pensamento de abundância. E então aceitamos o versículo de Jesus, aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então se torna o nosso texto principal. A palavra rema. No mundo tereis aflições. Não, pastor, no mundo tereis aflições, eu estou aflito, mas tudo bem. No mundo tereis aflições. Peraí, todas as outras coisas que Jesus disse não valeu, mas essa valeu. É que nem quando um casal está indo tudo bem, só disse coisas boas, aí saiu uma palavra errada. Todas as coisas boas que foram ditas não valeu para nada, não é isso? Mas aquela palavrinha vira dicionário, se transforma em uma enciclopédia de 50 mil páginas, não é? Muitos conseguem explicar as aflições, mas não conseguem falar das bênçãos. Jesus disse: uma única vez tereis aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, acredite, você vai vencer. Coloque-se. Nós vamos orar acerca da sua necessidade, aquilo que está mexendo com você. É físico, é orgânico, é financeiro, é profissional, é familiar. O que é que está mexendo com você? O que está desestabilizando você? O que faz você vir até Jesus? Por que você quer? O que está te incomodando? As pessoas, quando começaram a ver que havia solução em Jesus, corriam até Jesus, largavam tudo. Até mesmo os discípulos, Jesus disse para eles: vinde, eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que eles imediatamente largaram as redes e foram ter com Jesus. Até mesmo os filhos de Zebedeu, que seu pai era empresário na época, não queriam dar continuidade na empresa do pai. Você está entendendo? Eu quero que você agora corra para Ele. Eu quero que você se lance nele. Não sou eu Ele. Se lance nele. Acredite nessa palavra. Pega essa palavra para você. Não esqueça dessa palavra. Porque Isaías 53 fala sobre isso. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
havia várias profecias acerca dele, do que ele faria, e ele provou, fez. Então sai da sua crença limitante, da sua teologia limitante, do seu conhecimento limitante, e apenas se lance no que ele pode fazer. Só isso. Quanto mais arredio você for, pior é. A palavra para a pessoa que é arredia, que fica endurecido, não crê, todo orgulhoso, é o que Jesus disse para Paulo. Paulo, coisa dura é recalcitrares contra os aguilhões. Quanto mais você se recalcitrar, mais você vai se machucar. Silêncio. Este é o verdadeiro sentido. Por isso que ele fala que você deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Ele está dizendo: se lança. Você vai agora até ele como a sua esperança. Não uma das esperanças, mas a única esperança. Então seu ventre gerará filho. No ventre da Flávia gerou filho. Como o ventre da Dani. A Dani está ali, a Dani, levanta a mãozinha ali. A Dani, o útero dela só produzia miomas, é isso? Vários médicos me disseram: olha, mulher, não tem como não, arranca esse negócio aí. Deus liberou uma palavra. O filhão dela está ali, o Fernando, já está com 8 anos. Se lança. A palavra foi liberada. Se lança. Ah, pastor, é que o senhor não sabe dar reza um terço. Eu não sei nem o que é rosário. Eu quero que você apenas creia. Então você vai orar agora, se lançando, dizendo: Jesus, eu creio na tua palavra. Se você não acredita em mim, está tudo bem. Não precisa acreditar em mim. Acredita nessa palavra. Porque aqui está escrito, para o nosso proveito está escrito. É isso que o apóstolo Paulo fala sobre Timóteo 3,16. Para o nosso proveito está escrito. Então, se é para o seu proveito, você vai ficar só olhando? Aqui não é um balcão com um vidro na frente, onde você vê as coisas deliciosas e não pode tocar. Aqui é uma estante aberta, de livre acesso, que não precisa de assinatura nenhuma, é só pegar. Então você vai se aproximar dele agora com fé na sua oração. E você vai sair e ter com ele. Sabe, se eu fosse você, ouvindo esta mensagem, faria já um ato simbólico, profético, saindo do lugar, vindo ter com Jesus. Saindo do seu lugar, vindo para cá, dizendo: eu creio, e hoje eu vou sair daqui com aquilo que vim buscar. É assim que você deve fazer. Ele lançou a palavra, agora você vai pegar, você vai sair dos arredores onde você está, do lugar onde você está, e você vai então se apropriar dessa palavra, e vai pegar para você, e vai sair daqui livre, liberto, curado, transformado, reabastecido, cheio da presença de Deus, transformado por Ele, renovado por Ele, porque Ele está aqui, o seu poder está manifesto, a glória dele é derramada sobre todo aquele que crê. Então você vai se apropriar agora. Não há dificuldades para ele. A Bíblia diz: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não há. Outro texto diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Então você agora está diante daquele que tudo pode, não eu, mas Jesus. Eu gosto de frisar muito isso, porque eu não posso fazer nada, por mais que Deus pode me usar para sinais e prodígios, não sou eu que faço, é Ele. Nunca a glória será minha, é dele, por Ele, para Ele todas as coisas. Mas eu quero que você agora creia. Pega essa palavra,
Pega para você essa palavra. Fala para Deus: Senhor, o Senhor falou comigo, eu recebi essa palavra. Eu quero que você agora comece a sentir o seu corpo sendo tocado por Ele. Eu quero que você comece a sentir as dores saindo do seu corpo. Eu quero que você comece a sentir a enfermidade saindo do seu corpo. Eu quero que você sinta os seus ossos sendo restaurados, seus nervos sendo restaurados, fígado, baço, rim, todas as áreas internas, pulmão, brônquios, sendo restaurados agora, útero sendo restaurado. Eu creio agora, toda deformidade agora sendo restaurada, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, agora com base na palavra liberada nesta manhã. O Senhor deu esta palavra, porque o Senhor quer fazer algo poderoso em nosso meio, e nós, Senhor, somos gratos por essa palavra que o Senhor deu, livre, Senhor, a palavra fácil, acessível, uma palavra, Senhor, comum, uma palavra, Deus, onde todos podem ter acesso. Por isso agora, Espírito Santo, que a tua palavra liberada tenha um efeito sobre cada um agora que saiu do seu lugar e veio receber, veio porque está tomando esta palavra para si. E em nome do Senhor Jesus, toda força do mal, todo espírito opressor, toda obra oriunda das trevas, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Toda obra de feitiçaria, macumbaria, magia negra, encantamentos, obras feitas com o nome dessas vidas, saia em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, sai agora. Todos os males atuando no casamento, na família, nos filhos, saia em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de engano, todo espírito de tropeço, todo espírito de sedução que está trazendo danos nessa vida, saia, 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 saia em nome do Senhor Jesus. E haja a manifestação do poder de Deus agora sobre cada um, Senhor. Senhor, derrama do poder do Espírito Santo agora. Derrama, Senhor, do fogo do Espírito Santo agora sobre cada um que está. E comece a sentir, Senhor, o teu toque, o teu toque, o teu toque, o teu toque, o teu toque sobre cada um agora. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus, receba o poder do Espírito Santo, receba a cura, receba a libertação, receba a transformação. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, confirma a palavra pregada nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus Cristo, receba o teu toque agora, o teu toque, o teu toque, o teu toque, o teu toque. Em nome de Jesus, o alto da cabeça, a planta dos pés. Pés chatos sejam restaurados agora. Dores na coluna desapareçam. Dores nas articulações desapareçam. Fibromialgia desapareça. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Transtornos neurológicos desapareçam agora. Todo tipo de transtorno psíquico, neurológico, que haja agora cura. Em nome do Senhor Jesus, 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 em nome do Senhor Jesus. Manifesta, Senhor, o teu poder agora. Manifesta, Senhor, o teu poder, Senhor. Confirma a palavra pregada, Senhor, sobre a vida desses agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a cura agora, recebe. Recebe o que você veio buscar nesta manhã. Recebe o que você veio buscar. Você que tem dito a Deus que tem sido muito difícil, que você não tem tido mais forças, eu quero te dizer, Deus somente não te dá força agora, como Ele também te dá aquilo que você veio buscar. Não será mais difícil. Você está avançando em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Continue orando, continue orando. Continue orando. Continue orando. Se você tinha alguma coisa física no seu corpo, dores, comece então a procurar a dor. Se você tinha alguma dor no braço, nas pernas, no ombro, na coluna, comece a procurar agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Tem uma pessoa aqui que ela tem na perna direita, ela sente alguns puxões entre a panturrilha e a coxa. Eu quero que você agora comece a movimentar a sua perna, comece a movimentar ela, porque essa dor, esse puxão que você sente está desaparecendo agora em nome do Senhor Jesus. 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 Em nome de Jesus. A pessoa que era da perna, levante a mão. Quem era da perna? Que foi falado agora sobre a perna, panturrilha e a coxa. Levanta a mão. E aí? Passou? Amém? Passou? Amém? Mais alguém? Mais alguém? Em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Continue, continue. Você que quer ser mãe, ainda não é, mas tem esse sonho. Tem esse sonho. Põe sua mão sobre o seu ventre. Visita o Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer. 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 Não importa, Senhor, o diagnóstico, o Senhor está acima de todo diagnóstico. Não importa qual o nome da enfermidade, o teu nome está acima de todo nome. Ah, Deus, em nome de Jesus, que esse ventre agora venha produzir e gerar filhos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você que quer mudar de área profissional, põe as mãos sobre a sua cabeça. Você quer ir para uma outra área profissional, não quer mais esta área, não se vê mais na área onde você está. E talvez Deus esteja realmente direcionando você para outra área. Eu quero que você ponha as mãos, porque essa semana Deus liberará uma vaga para você. Espírito Santo, o Senhor só me conhece agora. Se o Senhor trouxe, Senhor, isto para ser dito, o Senhor já proveu. Por isso, Senhor, agora que esta semana cada uma dessas vidas sejam chamadas para uma nova oportunidade de trabalho, e entendam que é a porta que o Senhor abriu, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, ajude o Senhor a sair de qualquer crença limitante, e venha o Senhor agora se colocar diante de Ti para a abundância que o Senhor tem na vida deles, na área profissional, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que tem algum tipo de vício e gostaria de se libertar, não importa qual seja, eu quero que simplesmente você creia. Eu não quero te expor, então você não vai levantar a mão, nem pôr a mão no coração. Eu espero que você creia. Eu não preciso expor você. Eu só quero que você seja abençoado. Senhor Deus, de todo tipo de vício, seja ele qual for, seja o nome que for, que agora, Senhor, sejam tocados pelo Teu Espírito e libertos deste vício, em nome do Senhor Jesus, porque todo vício é escravizante, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor nos libertou de todo cativeiro, de toda escravidão. Por isso, ó Deus, todo tipo de vício está escravizando essas pessoas, seja ele qual for, que agora saia e não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ergam as mãos aos céus. Diga assim: Senhor Deus, eu recebi a Tua palavra. Eu criei nesta palavra. E eu entendo que agora o Teu Santo Espírito está agindo em minha vida, na minha mente, no meu coração, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, em todas as coisas que tem a ver comigo. O Teu Espírito está agindo, porque a Tua palavra liberada me alcançou e eu a recebi e eu creio nela para a Tua glória. Eu agora te agradeço em nome de Jesus. Dê aplausos a Ele. Receba esse louvor. Bênçãos liberadas, cura liberada, restauração liberada, promessas liberadas, em nome de Jesus.